gente, é um prazer estar aqui, né? Já é o meu terceiro Summer. Quase todos estavam aqui. O primeiro eu fiz como aluna, e o segundo já como professora, e agora no quarto, de novo, eu tenho a oportunidade de apresentar uma partezinha da minha pesquisa. No Summer do segundo ano, teve uma hora que eles chamaram alguns acadêmicos para falar sobre a pesquisa. E a minha tese estava um caos. Eu recém tinha qualificado, estava para qualificar, não estava nada estruturado, só a parte matemática estava pronta, a parte de escola austríaca estava aos frangalhos, o Barbieri me ajudou muito nessa parte, e é um prazer agora apresentar para vocês um resultado da minha tese. É muito bom quando na academia a gente consegue trabalhar com escola austríaca, né, porque no meu mestrado eu não consegui fazer isso. E é engraçado também que eu tenha defendido essa tese na Universidade Federal Fluminense, em que as pessoas conhecem como ser uma universidade mais de esquerda, né, que tem um núcleo marxista muito forte. E eu tenho a agradecer, na verdade, os marxistas, porque eles tiveram grandes diálogos comigo na parte da estrutura de capital. E até um recadinho, assim, parem com essa coisa de perseguição acadêmica. É só não ser cuzão. Na verdade, desculpa. Né? Não tem, gente, não tem. Se você trabalha sério, se você quiser fazer um trabalho sério acadêmico, as pessoas não vão te perseguir. Você tem espaço para trabalhar, e hoje em dia está muito mais fácil, porque hoje em dia tem pessoas falando sobre isso. Então, se não fossem os marxistas, os pós-keynesianos, a minha tese não teria se desenvolvido do jeito que se desenvolveu, porque eu não ia ter com quem conversar sobre o assunto. Então, vamos tentar sair um pouco da nossa bolha e tentar dialogar. E parar com essa história de perseguição e de forças, e a gente consegue trabalhar isso e ficar um trabalho legal. Claro que aqui eu privilegiei a parte mais teórica da tese, não tem como eu dar tudo para vocês, mas a minha tese, ela bate num ponto que eu e o Barbieri a gente conversa muito sobre renovação da escola austríaca. Tudo bem, é importante você fazer trabalhos de história do pensamento econômico, é interessante você analisar método, como o Lippe fez ontem, é interessante esse tipo de pesquisa, mas é mais interessante ainda a gente dar um passo além e tentar ver assim, o que a escola austríaca tem para oferecer de fato. Como é que a gente pode dialogar com o que está na fronteira da pesquisa? Porque a gente não se coloca na fronteira da pesquisa como austríacos. Então, se a gente quiser ir para a fronteira, se a gente quiser publicar em revistas de fator de impacto, como é que a gente pode fazer isso? E foi uma tentativa. Está sendo, até então, bem-sucedida, já deu para publicar alguma coisa, então é sinal que a gente está mais ou menos no caminho certo. A base da escola austríaca, como vocês viram ontem, até foi bom a palestra do Lipse antes, é ação humana, subjetivismo, análise como um processo, então, a gente não tem análise de equilíbrio, e dentro daqui da análise como um processo, a gente tem toda a nossa questão do tempo, de como a gente analisa a dinâmica, porque quando a gente vai trabalhar com dinâmica no mainstream, não é a mesma análise dinâmica que a gente está falando na escola austríaca. E complexidade. O ponto é, ação humana, o Lippe ontem deu toda uma palestra sobre isso, fala-se muito de ação humana. Subjetivismo, também tem muita pesquisa nessa linha. Análise como um processo, a gente tem vários trabalhos sobre isso, e eu sugiro a dissertação do Barbieri, né, que faz toda uma revisão de processo, da análise como um processo na escola austríaca. E complexidade. Quando a gente fala de Hayek, a única coisa que o Hayek... Única não, né, mas assim... que as pessoas na academia, de uma forma geral, respeitam do Hayek, é a análise dele de complexidade. Mas fica muito vinculado. Ordem espontânea, complexidade, Hayek, ponto. Os austríacos não falam muito de complexidade. A gente toma isso como dado, ou seja, a economia é complexa, então a gente não pode fazer modelo, então foda-se tudo. Opa. Então a gente não consegue fazer modelo porque tudo é complexo, então a gente deixa essa parte de lado e não dá bola para todo o desenvolvimento teórico que está sendo feito de teoria da complexidade. O pessoal da cibernética adora Hayek. Os primórdios da cibernética usam as ideias hayekianas de complexidade para fazer o seu trabalho. E os austríacos não dão bola para essa análise de complexidade.
Dentro desse contexto, a gente se depara na ciência, e basicamente nas ciências sociais, com um problema de método. Então, a gente tem aqui a generalização das hipóteses. Então, aqui vai do menos generalizado de hipóteses ao mais generalizado, e a gente se encontra num dilema, que a gente vai dizer que é o dilema entre Procusto e Pangloss. Estão familiarizados? Procusto, ele é uma lenda, tá? Na verdade, ele morava numa floresta perto de Atenas, e o Procusto, ele era aparentemente muito amigável. Então, como ele morava na parte da floresta, perto de um caminho de muitos viajantes, quando tinha um viajante que parava lá para pedir uma água, alguma coisa, ele convidava o viajante para jantar. E ele era muito solícito. Então, ele falava assim, você está cansado, você não quer passar a noite aí? O problema é que, se o cara que ia dormir lá era muito grande, muito alto, como ele queria dar muito conforto para o hóspede dele, e ele tinha uma cama de um determinado tamanho, se o cara escapava as perninhas aqui, ele cortava. Ele dava uma machadada nas pernas para o cara ficar confortável no tamanho da cama. Se o cara era pequenininho, ele esticava o cara até o cara ficar do tamanho da cama. Porque é conforto, né, em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de erro de Procusto, o Taleb usa muito essa metáfora para falar sobre o conhecimento, né? Ele fala que, no livro, ele tem um livrinho que se chama Na Cama com Procusto, com algumas frases, e eu acho que no Antifrágil ele retoma essa ideia do Procusto, que ele vai falar assim, a gente acha que o mundo é aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece e chega até nós, a gente tenta colocar nas nossas caixinhas, adaptar. O erro procustiano vai ser quando a gente olha para a realidade e tenta colocar ela exatamente na nossa caixinha, e ignora vários aspectos essenciais para a análise. Então, esses modelos muito restritivos, né, esses modelinhos econômicos todos fechadinhos, quando o modelo é muito, muito, muito restritivo, ou seja, quando ele tem ele tem zero generalização de hipóteses, né, digamos assim, ele acaba fazendo com que eu não consiga analisar a realidade. Então, o modelo não serve. Então, quando a gente vai ensinar em economia e SLM, né, a gente sempre fala isso para os alunos, isso não é a realidade, é como se fosse uma caminha de Procusto. Você precisa entender todos os movimentos de SLM, porque em algum momento você vai olhar para a realidade e aquilo vai te ajudar, mas vai te ajudar a fazer a análise, não é a verdade. Do outro lado, a gente vai ter o Pangloss. O Pangloss era o mestre do Cândido, no livro do Voltaire. E o Pangloss, eu acho que o Pangloss hoje em dia seria chamado de coach. Eu acho. Porque o Pangloss era assim, dava uma merda, ele dizia, não, é tudo para o melhor, tudo está acontecendo para o seu fim, para o melhor fim. Então, assim, tudo que acontecia, ele justificava. Sabe aquela cartomante ou vidente que você chega e ela vai tentando pescar o que está acontecendo e ela sempre vai acertar? Porque você está condicionado a encontrar o acerto, você está condicionado que ela acerte na sua vida. E esse seria o erro panglossiano. Então, seria um erro que, assim, na verdade, as hipóteses de trabalho acabam sendo tautologias. Tudo é justificável. Tudo é certo, tudo é verdadeiro. Então, muitos austríacos cometem um erro panglossiano. Eu acredito na praxeologia e na subjetividade. Então, tudo que acontecer no mundo está ok. As coisas não são bem assim. Se a gente voltar e prestar atenção nas nossas bases, tá, com complexidade, a gente começa a pensar que talvez a gente voltando a usar os conceitos de complexidade, a gente consiga não cair lá. Porque aqui é muito difícil da gente cair, né, porque a gente trabalha com os conceitos de subjetividade. E como o conceito de subjetividade é muito forte na escola austríaca, a gente não acaba correndo o erro de Procusto. Mas o erro panglossiano a gente dá uma escorregadinha. A gente acaba indo mais para lá. E quando a gente vai mais para lá, as nossas análises acabam sendo debochadas. Então, acaba acontecendo aquilo que o Lippe falou ontem. Não é ciência, né, é achismo, né, que falam que a ação humana tem cheiro de sovaco, né, porque os austríacos ficam andando que nem Bíblia,
passou a mano embaixo do braço. Então, acaba gerando esse tipo de deboche. Em alguns pontos, esses deboches são bem colocados. Acontece mesmo. A gente sabe que acontece. Tem um caso que um aluno, ele ficou muito empolgado, né? Eu dou aula no Mackenzie, ele ficou muito empolgado que ele tinha uma professora austríaca. Muito empolgado, muito. E aí ele chegou e falou assim, você trabalha com matemática? Você não pode trabalhar com matemática. Porque assim, na hora que você começa a dar aula hoje em dia, a pessoa puxa tua ficha, né? Ela sabe tudo de ti. Você não pode trabalhar com matemática, porque a escola austríaca não trabalha com matemática. Você está dando aula de análise, você não pode dar aula de análise. Porque a análise é matemática. E o austríaco não gosta de matemática. Ele não parava. Um moleque falando que eu não podia fazer o tipo de pesquisa que eu faço, porque ele está impregnado dos erros panglossianos. Ele está muito do lado de lá. Então, a gente tem que começar a mudar essa dinâmica. E a minha proposta de mudança é resgatar o conceito de complexidade. De que forma eu tentei fazer isso? Hayek, ele fala de complexidade. Ok, ele não... E fala de estrutura de capital. Ele não insere os conceitos de complexidade dele na estrutura do capital. Lachmann, por outro lado, foi deixado de lado porque Lachmann... Vocês estão familiarizados com Lachmann? Tá. Lachmann 1 não era loucão. Lachmann 2, loucão, né? Lachmann 2, ele acaba indo para um subjetivismo radical e ele entra numa noia das expectativas e aquilo ali é tão dinâmico para ele que o mundo vira um caleidoscópio. E aí ele tá mais para lá, para Pangloss. Só que Lachmann 1, que é pouco estudado, ele vai falar de estrutura do capital e ele vai falar de complexidade também, muito influenciado por Hayek. Essas análises não são também trabalhadas em escola austríaca e eu vi como uma ponte para a gente conseguir fazer um exercício de, se eu pegar a estrutura do capital e tentar pegar os conceitos de Hayek de complexidade, conceito de Lachmann de complexidade e a moderna teoria de complexidade que tem hoje na economia, que seriam modelagem de agentes, dinâmica de sistemas, teoria de redes, modelos de simulação, o que dá? A gente consegue dar um passo além na teoria austríaca? Para falar isso, a gente tem que voltar um pouquinho sobre a estrutura do capital. Pressuponho que todos saibam, tá? Então vou passar muito rápido. O Menger, quando ele vai falar de estrutura do capital, ele vai falar muito focado, claro, nos usos subjetivos que você faz do capital. Mas, basicamente, ele vai falar no capital numa questão de ordenamento. Ele vai falar, olha, a gente tem uma questão de ordem do capital, em que a gente pega bens de ordem superior e passa para bens de primeira ordem. Basicamente, ele está dizendo o que você faz. Você tem bens que você usa a jusante e a montante dentro de uma cadeia produtiva para levar um produto. Basicamente, ele está falando isso. Ele vai falar assim, olha, cada bem ele tem o seu papel a depender de onde ele está no processo de transformação. Então, você vai ter o ferro, que vai se transformar num bastão, que vai se transformar em não sei o quê, e aí você vai pegar a madeira, e aí, de repente, pum, você tem um martelo. Então, ele vai falando isso, você vai fazendo combinações de capital até levar ao consumidor. Claro que isso dentro de um contexto, ele não vai se debruçar e ficar falando sobre isso, mas perpassa pela teoria dele essa análise. Bombaverk, quando ele vai teorizar sobre juros e sobre a questão de como você organiza, né, como empreendedor ele vai organizar o capital, de forma a ter rendimentos, ele vai falar o quê? Olha, a gente tem anéis. Basicamente, isso aqui seria uma estrutura temporal. Então, você tem alguma combinação de capital aqui, e aí você vai ter outra, e aí você vai ter outra. E, ao longo do tempo, você vai ampliando a sua estrutura de capital. Pensem bem, eu não estou falando aqui o capital. Eu estou sempre falando estrutura de capital, combinações. Porque, diferentemente do mainstream, a gente não trabalha com capital. A gente não... O Barbieri que sempre fala, né? Vou na padaria e vou pedir 800 gramas de PIB. É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer. Você não tem como pedir capital. O que é capital? E ele vai falar assim, dentro dessa estrutura temporal que você tem, porque daí ele vai usar o tempo médio de produção para falar dos anéis, sociedades mais complexas, economias mais complexas, elas vão ter mais anéis. Então, quanto mais anéis você tem, na verdade, melhor a sua estrutura de capital, mais robusta essa estrutura. Então, ele vai falando do tempo médio. Então, ao longo do tempo, você vai aumentando e melhorando a sua estrutura. O Hayek, ele vai falar assim, olha,
esse sentido, faz todo o sentido que você está falando, o que Menger, Bombaverk e os teóricos anteriores falaram, mas vamos estruturar isso melhor. Então, o Hayek era muito preocupado em dar uma robustez teórica para a estrutura do capital. E os biógrafos do Hayek falam que ele queria ter feito mais 2 volumes sobre a teoria do capital, mas aí ele acabou indo para a linha mais de teoria do conhecimento, complexidade. Então, a gente tem meios originários de produção, que são terra e mão de obra, basicamente, trabalho. Esses meios originários de produção, eles vão entrando no ordenamento de forma a produzir bens de consumo. Então, você tem bens intermediários e você tem bens de consumo. Você vai passando por fases, e cada fase você vai tendo, até que você cria uma estrutura. Então, você tem insumos gerando produtos. Aqui, insumos, né, gerando produtos. O Garrison, ele vai retratar a estrutura de capital do Hayek dessa maneira aqui. Tá, ele vai fazer essa leitura. Então, na verdade, ele só pega o triângulo e vira. Basicamente, é a mesma ideia. Você tem estágios iniciais de produção e estágios finais de produção. E aí você vai, ao longo do tempo, produzindo bens de consumo. Ao se desenvolver a economia, você vai tendo mais estágiozinhos. E aí, uma análise que a gente pode fazer disso aqui é, por exemplo, do conceito de desindustrialização. Todo mundo familiarizado com o conceito de desindustrialização? Quando você tem um processo de desindustrialização, o que é? Você está dizendo que a manufatura está perdendo espaço para os estágios iniciais e para os estágios finais. Então, você tem um triângulo assim. E aí você consegue usar essa análise de Hayek para muita coisa. Você consegue pegar, por exemplo, matriz insumo-produto, que é como mainstream vê estrutura produtiva, e matriz insumo-produto é uma ferramenta muito boa, recomendo vocês terem familiaridade. Você pode transformar a matriz insumo-produto assim e conseguir fazer uma análise de triângulo hayekiano com as estruturas. Acontece que, por mais que Hayek não falasse sobre, ele não queria retratar uma linearidade do capital, isso dá uma linearidade. Você pensa automaticamente que você tem um grupo de produtos aqui que depois são usados de outra forma, que são transformados de outra forma, e, na verdade, a gente não tem isso. Rothbard, sem usar Hayek, obviamente, ele vai fazer uma análise de estrutura do capital também de uma forma linear. Então, ele vai falar, olha, você combina trabalho e recursos naturais para fazer capital. Esse capital, quando ele é recombinado com trabalho e bens naturais, ele vai gerar mais. E aí você vai tendo combinações. E a volta é fluxo monetário. Acaba que isso aqui também recebeu uma crítica de linearidade. Aí ele vai falar, não, eu não estou falando de estágios de produção como o Hayek. Quer dizer, o Husman vai fazer a defesa dele nesse sentido. Ele vai falar, bom, aqui eu estou produzindo martelo. Eu estou produzindo martelo porque o cara que vai produzir mesa vai precisar do meu martelo para fazer a mesa. Só que o martelo ele pode se repetir aqui, porque alguém pode querer um martelo como bem final. Então, ficou uma análise mais complicada. Nem os Rothbardianos usam essa análise. Bom, dessa estrutura, a crítica principal é, ok, a gente já conseguiu avançar pensando que capital é estrutura. A gente conseguiu evoluir que a gente não tem uma geleca, a gente tem realmente estágios de produção que se combinam, né, forças produtivas e tal. Mas não resolveu muito o nosso problema no sentido da gente falar de dinâmica, que é muito complicado, e também de falar sobre a verdadeira heterogeneidade do capital. Em mais ou menos 50, o Larman vai falar assim, olha, o que presta de tudo isso que foi feito é que o capital é heterogêneo. Se o capital é heterogêneo, eu não tenho como medir capital. Então, eu não tenho como falar, o capital da economia brasileira esse ano foi tantos por cento do PIB, ou a gente tem tanto de capital. Não tem como falar isso. Se a gente não tem como falar isso, o que a gente pode falar de capital? Que ele é heterogêneo. Se ele é heterogêneo, como é que eu trato o capital? Eu vou tratar capital conforme os usos que eu dou para ele. Então, o capital heterogêneo, ele tem 2 tipos de heterogeneidade. Ele
produzir coisas similares, outros não. Então eu tenho uma heterogeneidade física ali inserida. E eu tenho uma heterogeneidade temporal. Então, por mais que eu possa usar um martelo em diferentes estágios produtivos, eu não vou usar o martelo em todos. Então eu tenho uma rigidez no processo temporal da heterogeneidade de capital. Tipo petróleo, eu não bebo petróleo. O petróleo ele vai estar fixo nos estágios mais iniciais de produção. Então, assim, existe uma dinâmica temporal da estrutura do capital. Essa heterogeneidade do capital, tanto físico quanto temporal, ela tem que ser pensada no sentido de especificidade. Então, quando você tem uma característica, uma heterogeneidade física num determinado ponto do tempo, você tem uma especificidade de uso do capital. Então, você vai ter em determinados pontos o petróleo só fazendo aquela coisa, porque você não vai beber petróleo. Só que você também tem uma complementariedade do capital. Então, você precisa do ferro e da madeira para fazer o martelo. Ou você, eventualmente, vai fazer ele inteiro de algum outro material, mas, enfim, você vai trabalhando com combinações para gerar produtos. E essas combinações não são dadas à la louca. Você tem estímulos do mercado, então você tem dinâmicas de mercado, você tem tecnologias sendo geradas para fazer esse uso. E aí ele vai falar, olha, isso aqui, que é a palavra do Lachmann mesmo, isso aqui é como se fosse uma rede, tá, de coisas que vão se conectar para produzir outras coisas. Então, assim, ele fala de redes. Ele fala que a estrutura do capital é um emaranhado e quem determina esse emaranhado são as forças de mercado. Então, as forças de mercado sinalizam para os empresários, os empreendedores, de uma forma geral, que eles têm que combinar aquele capital daquela determinada maneira. E essas forças de mercado a gente pode chamar de instituições de uma forma geral, processos institucionais. Você vai ter dinâmicas que te fazem rearranjar. Dado isso, o Lachmann ele começa a falar de quão complexo é isso, porque se eu tenho combinações de capital dadas por sinalizações do mercado, e se o mercado muda o tempo todo, como é que eu consigo trabalhar com essa estrutura que também muda o tempo todo? E aí ele vai inserindo os conceitos de complexidade aos poucos nessa estrutura. Então, quando a gente fala de complexidade na escola austríaca, a gente está falando de dois bastiões básicos. A gente vai estar falando do Lachmann, que não teorizou separadamente sobre complexidade, mas usou esses conceitos de complexidade para fazer a análise de estrutura do capital. E a gente vai estar falando de complexidade do Hayek, a famosa, que é usada para tratar das ordens espontâneas, e de evolução institucional e de toda essa dinâmica. Então, a gente tem esses dois núcleos, e aí, como é que a gente faz? Os teóricos do Hayek vão falar assim, olha, na verdade, no fundinho, a estrutura de capital do Hayek, ela é complexa, vocês que não entenderam. Mas, na verdade, na prática, por mais que ele quisesse fazer, e ele deixou claro que ele queria fazer, não foi bem assim. Ele não conseguiu inserir os conceitos de complexidade na estrutura do capital dele. E aí a galera nem sabe que Lachmann existe, né? O pessoal mais novo nem sabe da existência do Lachmann. Porque ele tem essa parte, então, que ele vai para o subjetivismo radical. Complexidade no Hayek, o que é complexidade no Hayek? O Hayek vai falar, olha, os fenômenos complexos, esses sistemas complexos que a gente tem, eles acabam tendo padrões abstratos compostos por um grande número de variáveis. Tipo, a louca, né? Não tem mais o que fazer. Se eu tenho padrões abstratos e eu tenho um grande número de variáveis, eu não consigo fazer a análise. Mas ele vai falar, não. O ponto-chave aqui é que o todo não é simplesmente a soma das partes. As partes, ao se comunicar, ao ter interação, elas acabam fazendo emergir determinados comportamentos, que a gente chama de ordens espontâneas, que acabam gerando padrões que, aparentemente, vão ser esses padrões abstratos, mas que a gente consegue identificar a partir do conjunto. A ideia aqui é que, se eu recortar, se eu pegar um quadradinho dessas partes, eu não consigo entender esses padrões. Então, se eu pegar toda a complexidade de uma estrutura produtiva e eu colocar ela na cama do Procusto,
eu não vou conseguir analisar esses padrões complexos. Eu vou conseguir analisar alguns padrões ali, mas não é a totalidade. Só que também eu não estou lá no Pangloss. Eu não estou lá, porque ele vai falar assim, olha, esses padrões existem. Existem regularidades. Você tem como trabalhar com isso. Então, você não está nem para o curso e nem em Pangloss. Algumas questões importantes, que eu já falei, propriedades emergentes. Então, esses sistemas têm propriedades emergentes, ou seja, se você repartir eles, dividir, eles vão gerar diferentes padrões. Se você deixar eles juntos, as combinações vão ser outras. Então, você vai ter emergências. Basicamente, é aquela história que o todo não é a soma, simplesmente a soma das partes. Os sistemas complexos, eles vão ser fortemente conectados. Então, você vai ter uma conexão que não é trivial de cortar. Por exemplo, digamos que o nosso presidente queira proibir o WhatsApp. A gente vai dar outro jeito. Então, a gente é um sistema fortemente conectado, né? Nos outros summer não tinha internet, né? Mas as pessoas davam um jeitinho. Então, a gente consegue, através das ordens, gerar padrões para continuar fortemente conectados. O problema de sistemas fortemente conectados é que geram o que o Hayek vai chamar de inflação do erro. É muito difícil, que é o efeito borboleta. É muito parecido o conceito. Então, é muito difícil você fazer previsões. Porque as pessoas são fortemente conectadas, então a interação delas é muito mais rápida e muito mais dinâmica do que eu tentar prever vocês. Então, muitas das políticas que a gente faz, a gente não, né? Vocês aí, alguns de vocês fazem política. Vai fazendo. Porque as políticas, quando a gente pensa, nem toda política é mal intencionada. Tem gente que tenta fazer coisa boa. Tipo, Oswaldo Cruz com os ratinhos, ele não queria apodrecer o Rio de Janeiro. Ele queria acabar com as doenças. Mas quando você dá um dinheirinho para a pessoa pelo rato, as pessoas vão criar rato. A mesma coisa aconteceu na Índia, né, com as cobras venenosas. Quando os ingleses começaram a ir para lá, eles começaram a morrer, né, porque tinha muita cobra. E aí o governo falou assim, não, vamos fazer assim, vocês nativos, comece a caçar as cobras e me deem as cobras, que eu te dou um dinheirinho. Gente, as pessoas reagem a qualquer incentivo que você dá. A gente é sensível a incentivos. Né? Eu, quando chego para dar aula, eu já aviso, minha final é horrorosa. Ok, estou dando incentivo para a pessoa estudar para a prova que não é final. Já aviso de início, porque as pessoas agem em incentivos. Né? Você é reativo. Então, quando você tem esses de emergência, você não sabe o que vai gerar. Então, quando você faz uma política, por mais bem intencionado que você seja, você tem que conseguir pensar nas consequências não intencionais. Né? O Mises fala muito das consequências não intencionais da ação humana. Então, a gente tem que ter isso em mente, por mais bem intencionado que possa ser, que não são tantos, mas alguns são, existem erros. Tá? Outro, a automanutenção. Então, quando você tira alguns elementos, quando você tenta matar sistemas complexos, eles conseguem, de novo, dar um jeitinho. Movimentação ao equilíbrio. Hayek não fala em equilíbrio, mas ele fala que, olha, existe um certo ordenamento. Ele não está dizendo que vai chegar ao equilíbrio, ele vai dizer que existe uma ordem em direção ao equilíbrio. O problema é que o equilíbrio, que é equilíbrio, muda o tempo todo. Ele é dinâmico, ou seja, está o tempo todo recebendo nova informação e gerando nova informação. E a impossibilidade de um controle central, que é decorrente dessas outras análises. A gente vai ver que isso que o Hayek falou é basicamente o que a gente faz com estudos de rede de complexidade. Então, a gente tenta tirar umas arestas para ver o que tem, a gente bota os bichinhos brincar lá no NetLogo para ver como é que é a interação dos agentes na modelagem de agentes. Então, Hayek já estava prevendo toda essa parte. Lachmann. O que o Lachmann vai falar de complexidade? Basicamente, ele vai falar que capital é uma estrutura complexa. Tá, mas complexa de que jeito? Então, ele vai falar assim, olha, tudo que a gente viu ali antes, esses vários recursos de capital, eles possuem diferentes funções. Então, as funções, vamos pensar, ele tem a questão física, temporal
Ele tem a especificidade e ele tem a complementariedade. Então, todas essas questões do capital fazem com que ele assuma diferentes funções dentro da dinâmica. E a função muda, né? Às vezes, bom, tem os casos clássicos, né? Eu não estava pensando em criar tal coisa, eu estava estudando isso e eu acabei gerando, né? Tem vários remédios, né? Tem os casos post-it. Não conheço o caso do post-it. Post-it era para ser o quê? Tá rico, basicamente. Mas é mais ou menos essa ideia. Você vai ter funções, só que o próprio mercado vai te dando estímulos, né? Contexto de mudança, tá? Ele vai falar que, olha, essas sinalizações do mercado, quando está dentro de um ordenamento, ok. Mas quando elas são inesperadas, você rearranjar essa estrutura de capital pode dar uma quebradeira. Então, por exemplo, quando você tem uma crise, né? Uma crise é um evento inesperado que você tem que rearranjar o seu capital. Então, existe esse contexto de mudança. Vejam que esses elementos que ele vai aplicar para a estrutura de capital são parecidos com os elementos elencados pelo Hayek da complexidade. Ele vai falar que a estrutura de conexão dos bens de capital ela vai ser definida em termos de previsão dos agentes sobre mudanças. Está ligado ao processo anterior. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, os agentes eles constroem expectativas. Né? O Lachman fala muito desse processo de formação de expectativas. Se está tudo dentro da ordem, beleza. Se acontece alguma coisa inesperada, eu vou rever todas as minhas expectativas. Então, eu vou rever toda a minha estrutura de capital. E aí, se eu mexer uma coisinha, é dominó, né? Eu mexo em tudo. Porque pensem, estrutura. As forças de mercado fazem com que emerja uma rede de planos que determina o padrão de uso do mercado. Aquilo que eu já falei antes, basicamente, você vai ter dinâmicas de sinalização ao longo do tempo para essa estrutura. Se a gente tentar trazer aqueles dois conjuntos, né? Trazer aquelas duas bolinhas e tentar botar uma complementariedade, fazer um conjunto comum, a gente vai ver que esses conceitos acabam se sobrepondo. Tá? Só que é como se o Lachman fizesse uma teoria aplicada de complexidade, enquanto o Hayek faz uma teoria mais abstrata. O Lachman também vai avaliar, ele vai falar, olha, quando o Bombaverk ele vai falar da divisão do capital e daqueles anéis, lembra dos anéis? Ele vai usar isso como estrutura temporal. Só que ele vai falar, a gente não tem como falar de tempo médio de produção, de tempo médio de alocação do capital, porque não faz sentido dentro da nossa ideia de especificidades e complementariedades. Mas o Bombaverk ele não estava errado. E ao usar também o conceito de Smith de divisão do trabalho, ele vai falar o quê? Olha, basicamente, a divisão do trabalho e a divisão do capital, de uma forma geral, ela aumenta a produtividade, e ao aumentar a produtividade, você tem ganhos, e aumenta a renda, e assim por diante. Ele fala, a gente pode aplicar essa mesma ideia para o capital. Então, se eu pensar nas bolinhas, né, nos anéis do Bombaverk, na verdade, não é o tempo médio de produção. O certo de analisar aquilo ali seria aumento da complexidade produtiva. Ao eu ter o aumento das bolinhas, dos anéis, eu estou dizendo que eu estou passando de uma combinação com dada estrutura de capital para uma outra combinação, para uma outra combinação, para uma outra, aumentando a densidade da complexidade. Então, ele vai dizer que o crescimento do capital, que é oriundo das novas utilizações, das novas combinações do capital, ele acaba gerando uma especialização que vai gerar novas combinações de novo e que dá maior complexidade. Então, ele vai falar, olha, quanto mais denso esse emaranhado que você tem, melhor. Mais complexa essa economia, mais robusta é essa economia. Aí ele vai falar assim, olha, essa rede que está sempre em expansão, e ele usa essa palavra rede, ele vai falar, ela acaba sendo maravilhosa desde que não haja eventos inesperados. Ele vai falar, a complexidade ela é boa,
você vai ter cada vez mais especialização, você vai ter cada vez mais conexões, só que se der merda, ferrou. A ideia dele é que o aumento, tá, da complexidade, ela deixa a estrutura de capital mais suscetível a quebras. E aí ele vai falar que isso é um problema, porque as pessoas cometem erros, especialmente quando as suas expectativas são quebradas. E aí, se elas cometerem erros, e nesse ambiente que está todo mundo reorganizando a estrutura de capital, a coisa pode ser muito feia. Mas Lachman 1 não é tão pessimista assim. Ele vai falar, olha, por mais que tenha esses problemas, a gente tem instituições como um mecanismo de correção de erros. Então, por mais que as minhas expectativas vão ser mudadas e que algumas pessoas errem, de uma forma geral, a sinalização institucional ela vai me dar um norte, ela vai me dar um caminho. E aí ele traz a Bolsa de Valores como um exemplo de instituição em que as pessoas colocam as suas expectativas para o jogo. Queria falar assim, em geral, as pessoas não compartilham expectativas tão claramente. Mas, por exemplo, na Bolsa de Valores, quando você compra papéis, você tem uma expectativa de que aquele papel vai te dar maior rendimento. Então, é um ambiente em que as pessoas trocam informações sobre expectativas. Dentro dessa análise, eu não vou trazer para vocês aqui, tem toda uma parte teórica na escola austríaca que vai usar essa ideia e vai falar dos big players. E do problema quando você tem um big player sendo o governo. Tá? Quando você tem... Eu até trouxe minha tese aí, quem quiser dar uma olhada depois, pegar algumas bibliografias. Quando você tem essa questão dos big players, você tem, na Bolsa de Valores, especialmente, que a gente vai ver aqui, depois numa aplicação minha, que tem os big players do mercado de capitais brasileiros, são estatais, é o governo de uma forma geral, você acaba tendo uma mudança na sinalização das expectativas. E aí, Lachman vai estar mais certo do que nunca. Aí é quebradeira generalizada, porque você tem um sistema institucional tentando te ajudar a corrigir as expectativas e um cara lá atrapalhando a sinalização, tá? Atrapalhando a comunicação. Gente, está tranquilo? Teoria da complexidade. Então, o que a teoria da complexidade, de uma forma geral, vai falar? Teoria da complexidade trabalhada pelos engenheiros, pessoal de TI, por físico. Basicamente, que é uma nova visão da ciência que vai se opor ao mecanicismo e ao reducionismo. Então, se opõe a Procusto. Tá? Enfatizando questões como surgimento, auto-organização e adaptação. Toda modelagem de agentes é complexa? Não. Toda análise de redes também não é complexa. Você tem que ter alguns elementos ali, alguns padrões que te ajudam. Não vou encher o saco de vocês com as partes de matemática, mas, basicamente, você tem algumas restrições para dizer que a estrutura é complexa ou não é complexa. Características. Olhem a semelhança com o trabalho de Hayek e de Lachman. Características distintivas de sistemas complexos, falado pelos caras mais conhecidos da teoria da complexidade. Sistemas econômicos complexos, né, têm interações dispersas, os agentes são heterogêneos, eu tenho ausência de controlador central, eu tenho uma organização hierárquica transversal, eu tenho adaptação contínua, eu tenho uma novidade perpétua e eu tenho uma dinâmica fora do equilíbrio. Os sistemas são não ergóticos. E aí é maravilhoso, porque você pega o que Hayek escreveu, você pega o que Lachman escreveu, está ali, gente, está ali. Só que os austríacos ainda continuam analisando estrutura do capital da mesma forma que se fazia em 800 e bolinha. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que conseguir enxergar o nexo. Por isso que é importante ler outras coisas, né? Ler outras coisas, é bom ler umas outras coisas. É bom ler os estruturalistas que o Adriano falou. É bom. Eu gostei da minha matéria de economia marxista na graduação. Gostei mesmo. Eu não sabia nada de marxismo. Eu sou sócia, sócia, feminazi, esse tipo de coisa, tudo eu sou, né? Não. É engraçado o movimento liberal do último ano, porque eu fui tudo no último ano. Eu fui de fascista, a comunista, a liberal, a não liberal, a intervenção, eu fui tudo. Ano passado eu fui um espantalho.
Ou não, né? Sistemas complexos, então, eles são muito relutantes em serem expressos de formas analíticas fechadas. Então, os modelos tradicionais que a gente tem, as econometrias da vida, ou até, então, a forma como a gente elencava, ela não serve mais. Então, eles vão ser mais facilmente descritos pela estrutura de interações. Então, se a gente conseguir botar esses sistemas complexos sem perder aquelas características, a gente vai se dar bem. Qual que é uma forma boa de fazer isso? Uma forma boa de fazer isso é representar usando teoria dos grafos. Teoria dos grafos, basicamente, é uma análise de redes. É muito mais que isso, mas o que você tem? Você tem bolinhas ligadas por risquinhos. As bolinhas, a gente tem, em geral, a gente pode ter pessoas, a gente pode ter atividades produtivas, a gente pode ter empresas, e o link é a relação que você tem. Exemplos. Não vai dar para ver nada, né? Não precisa não, é só para... Isso aqui são ingredientes usados pelas receitas mais famosas do mundo inteiro. O que eles fizeram? Eles pegaram assim, para fazer salada de batata com maionese, gaúcha adora. Eu preciso de ovo, óleo, batata, sal e pimenta. Para fazer molho branco, não sei como é que faz molho branco. Eu preciso de leite, digamos que vai ovo, algum creme que vai ovo, tá? Então, o ovo desse aqui está linkado com o ovo desse aqui. Então, ovo conecta essas duas receitas. Basicamente, é isso que essa rede está falando. E aí, eles conseguiram ver pelas redes que tem algumas receitas... e as cores é o lugar do mundo que faz. Eles conseguiram ver que, por exemplo, o leste asiático quase não tem ingredientes comuns com a culinária francesa. Porque as combinações são muito diferentes. E aí você vai ter nichos culinários diferentes. Então, vão ter algumas receitas que vão se conectar mais que outras. Agora é para o Rodrigo, a homenagem. É peixe... Eu não enxergo. Eu mando para vocês. Eu mando o estudo, eu tenho o paperzinho. Aqui é a rede do Game of Thrones na primeira temporada. Eu botei para o Rodrigo, assim. Então, assim, eu tenho 127 vértices, que são os personagens. Tá? As 550 arestas ponderadas é o quê? É o número de interações. Então, se eu tenho mais interações, a aresta, que é o link, fica mais grossinho. Se eu tenho menos, é mais fininho. E aí eles conseguiram fazer a análise de comunidade. Ou seja, o que é legal dessas redes? Você consegue tirar a estatística delas. E você consegue brincar com elas. Se eu matar fulano, o que acontece? Se eu matar Beltrano? E aí tem as comunidades que foram geradas. Aqui é na 7ª temporada, né? Mataram todo mundo, né? Fica difícil de você conseguir fazer uma rede. É interessante. Aí você consegue ver as comunicações e aí você consegue fazer... É legal isso que eles fizeram, que eles tentaram fazer assim, previsibilidade. Né? Por exemplo, tipo a Sansa. Ela vai para que lado? Aí você consegue usar estatística para ver que, com probabilidade, ela vai mais para cá ou mais para lá. Não vou contar. Tá? Mas você consegue ter... através dessa análise de redes. Então, dada todas as conexões que ela tem ao longo do tempo, ela vai tender a ir para onde? Tá? E aqui é do livro, gente. Essa aqui é a rede geral de todos os livros. Tá? Quem tem conexão com quem. E aí você vê os principais mesmo como hubs, né, das interações. Só para vocês entenderem o que é a análise de redes. Agora, o que eu fiz? Dada essa historinha toda que eu contei para vocês, problema do método, que foi só a justificação justificativa, eu peguei e falei assim, olha, então vou pegar a estrutura do capital e vou tentar fazer uma análise de complexidade dela, sem perder de vista o que Hayek falava e o que Lachman falava. Então, o que eu fiz? Eu apliquei redes para 2 estruturas do capital, que é básico. Claro, a gente tem problemas, a gente tem limitação de dados, a gente tem uma série de questões. O que eu escolhi? Uns pesquisadores, o Hidalgo e o Husman, de Harvard e de MIT, eles têm o Atlas da Complexidade, que eles fizeram uma rede de complexidade da estrutura produtiva usando vantagem comparativa revelada.
Eles pegaram assim, olha, basicamente se você, desculpa, depois a gente conversa. Se você exporta muito bem uma coisa, e você é um dos únicos que exporta essa coisa, você vai ter uma vantagem. Eles usam diversidade e ubiquidade para analisar isso, ou seja, eles fazem um índice de complexidade com base no que você exporta. E eles acharam estudos que, quanto mais complexa é a economia, a tendência é de que a renda per capita aumente. Não temos bons sinais para o Brasil. O nosso índice de complexidade ele subiu até 2000 e pouquinhos e agora está numa derrota, o nosso índice de complexidade. Ou seja, é muito difícil que, dada a nossa estrutura produtiva, a gente consiga evoluir o nosso nível de renda. Com isso na cabeça, e ele evoca bastante o hype, porque, só uma explicação importante disso, eles vão dizer assim, olha, que a capacidade de você produzir um bem X, se esse bem X está ligado ao bem Y, e esse bem Y é muito complexo, e você tem capacidades parecidas, você consegue transitar. E por isso que, quanto mais complexa é a sua, mais capacidades você tem de produzir coisas complexas, e é por isso que a sua renda vai subir. Ele usa a divisão do trabalho, do Smith. Eu pensei, cara, mas se a gente tentar usar o conceito de divisão do conhecimento do Hayek, o que dava? Então, o que eu peguei? Eu peguei a Raiz e peguei a estrutura produtiva brasileira, tentando ver as atividades econômicas. Então, eu peguei as atividades econômicas e, dentro de atividade econômica, que tipo de trabalho, tipos de emprego, usando a classificação brasileira de ocupações, tinha em cada atividade. E aí eu fiz o link, para ver como é que as atividades brasileiras se comunicavam. É isso aí. O que isso nos diz? Nos diz que eu tirei a legenda, porque é só para ilustrar mesmo. As nossas principais atividades produtivas... chuta qual que é a atividade produtiva, o setor, digamos assim, que tem todos os tipos de ocupação. Administração pública. 100% das ocupações. E aí o problema é que as atividades tidas como mais complexas, elas estão na periferia. Elas não estão no meio. Quê? Sim, lascado, ferrado. Aí a gente vai lá, mas aqui eu estou analisando todos os tipos de ocupação. Se eu analisar só as ocupações, existe uma classificação internacional de ocupações sofisticadas e não sofisticadas, tipos de trabalho. Se eu pegar só os tipos de trabalho considerados sofisticados, como é que seria a estrutura produtiva brasileira? Aí que ferra mais ainda, porque as atividades mais importantes, com as ocupações mais importantes, estão muito dispersas. Então, a sinalização é que um dos motivos da gente ter baixa complexidade, ter caído da complexidade, é que a gente não consegue fazer os gaps de conhecimento, tá, que eu classifiquei como tipo de ocupação, entre as atividades produtivas mais importantes. A gente não consegue ligar. Tem mais resultados. Um outro resultado interessante, com uma métrica específica, que você vê quem são as pontes estruturais. Ou seja, se eu quiser percorrer um grande caminho entre atividades produtivas, se eu quiser sair daquela da administração pública e ir para a atividade mais high-tech, qual que é a ponte? E aí a gente descobriu que a ponte é pecuária e cereais. O que faz sentido, porque desenvolveu muito a tecnologia, isso aí, desse trem. Então, teve uma evolução. Então, a gente tem que ouvir o Bresser Pereira e matar com os nossos setores básicos. Né? Então, é complicado isso. Você consegue mudar a ótica, porque se essas atividades são pontes da estrutura, se você consegue ter altos ganhos de produtividade e irradiar complexidade para a nossa estrutura produtiva, então faz sentido você ter isso forte, não matar essa questão, a parte de cereais e a parte da pecuária. É um dos resultados. Tem mais resultados, aí você simula, você vê como é que você consegue fazer a estrutura e tal. Outra aplicação que eu fiz foi bom, a gente estava falando de estrutura de capital. Estrutura de capital, eu pensei nela numa estrutura produtiva, mas eu posso pensar ela numa estrutura de mercado financeiro.
Essa é uma rede completa, então todo mundo faz ponte com todo mundo. O problema é que a administração pública faz ponte com ocupações de baixo nível de sofisticação. Aqui eu fiz, então, assim, a gente trabalhou com estrutura produtiva, então se a gente analisar a estrutura financeira, tá? Como é que você analisa a estrutura financeira? Primeiro que os dados são a zona, né? A gente não tem muito dado, e a UF não paga a Economática nem a Bloomberg, então a gente fica difícil de trabalhar. Mas eu peguei o mercado de capitais brasileiros. Basicamente, essa é a rede de quem tem ações de quem. Eu peguei tanto as empresas listadas como os acionistas, tá? Porque tem uma lei, obviamente, que se você tiver mais de 5%, não, 10% agora, de ações, você tem que declarar, mas as pessoas declaram, na verdade, quando elas têm menos também. Então, você consegue ter um nível de dados ok. Laranja são as empresas listadas. E em verdinho são os acionistas, de uma forma geral, que não estão listados. Só que a empresa listada pode ser uma acionista também. E aí eu apliquei essa análise, e ali do lado eu integrei a rede. O que eu fiz? Eu tirei as ligações intermediárias e deixei as ligações finais. Então, se eu tenho ações da empresa da Thaís, e a Thaís tem ações da empresa do Rafa, a segunda rede do lado de lá é só eu tendo ações do Rafa. Eu tirei o intermediário. Quando você tira o intermediário, você tem aqui o BNDES Par como um dos maiores. Quando você vai para lá, o BNDES fica gigante, gigante, assim, absurdo. Aqui, União Federal é tipo a 10ª. Quando você vai para lá, a União Federal sobe. Ali é integração. Aqui eu tenho ações da Thaís, que tem ações do Dalmo. Aqui é só eu tenho ações do Dalmo. Eu corto o intermediário. É só cortar o intermediário, assim, basicamente, eu falo assim, eu elimino o caminho. Previ é uma das maiores acionistas. E a única internacional que configura entre as grandes é a BlackRock. Mas a BlackRock é grande em qualquer lugar do mundo. Então, não, porque se a gente abrir o mercado de capitais, só vai vir gringo, e gringo vai ferrar. Gente, a nossa estrutura de capital. E aqui é considerando só as ações ordinárias, tá? Aqui são ações preferenciais e ordinárias, e aqui são só as com direito a voto, tá? E com mais de 50%, ou seja, se eu tenho controle total. Quando eu pego a análise de controle total, é só BNDES, União Federal, CEMIG, Estado de Minas Gerais, porque o Estado de Minas Gerais tem a CEMIG, e a CEMIG tem muita coisa. Nossa, a CEMIG tem coisa assim. E o mais grave, quando eu pondero isso pelo valor de mercado das empresas, eu descubro que a União Federal tem 10% do valor de mercado brasileiro. E quando você junta com o BNDES, quando você junta com as outras estatais, dá muita coisa. É bem gritante os resultados. E aí, bom, fiz outros processos de simulação, descobri que a prática mais utilizada no Brasil para tentar controlar as empresas é pirâmide, né? A gente está usando o processo de pirâmide. Tem uns outros resultados que você vai tirando daí que você consegue entender um pouco mais a lógica. Mas a moral da história aqui... isso aqui trabalhos futuros, tá? O que é a crítica que se pode fazer? Eu não inseri elemento de tempo nem de dinâmica. Então, não tem isso. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso dinâmico. Eu estou começando a trabalhar nisso agora. Então, você fazer ao longo do tempo e tentar botar alguma ideia mais dinâmica, porque foi uma análise estática. Sim. Você pode ter os 7 pares, você pode ter nessa situação, nessa circunstância, nesse momento, tudo constante, permanece. A ação humana é o que lasca tudo, porque é uma inconstante. Mas a ideia é tentar ver mesmo os padrões, né? Porque, assim,
Eu sou uma economista, eu não sou uma socióloga nem psicóloga. Então, assim, eu não estou muito preocupada com o que você pensa da estrutura produtiva naquele momento. Então, assim, eu estou querendo ver padrões da estrutura para tentar compreender e ver para onde que eu posso estar indo. Não, entendi. Só porque quando você fala, por exemplo, em mecanismos de correção, a gente tira a possibilidade mesmo do imprevisível, que corrige naturalmente o curso da história. Quer dizer, então há aí há uma faísca aí que é problemática, né? Não, porque assim, você vai ter mecanismos de correção, você não tem como ver mecanismos de correção no modelo estático, por exemplo. A gente está falando de intervenção, em última instância. Uma intervenção branca, mas uma intervenção. Não, o mecanismo de correção, ele é um mecanismo que emerge, né? Ele vem da estrutura, quando eu falo mecanismo de correção. Eu não falo mecanismo de correção, alguém corrigindo. Mecanismo gerado pela ordem dos agentes. Mecanismo de correção não é de cima para baixo. Não se fala de intervenção. Não. O que você consegue ver aqui, especialmente na parte de estrutura produtiva, é que você tem aquele big player, que é o Estado, que ele está afetando a estrutura de expectativas. E aí você pode tentar brincar com isso. Ou seja, por exemplo, se a CEMIG é privatizada, como é que eu faço essa dinâmica? Eu consigo simular isso. Isso vai acontecer necessariamente? Não, porque eu estou simulando com o dado do ano passado. Mas a estrutura de vai me dar um indicativo. Então, eu consigo ter uma ideia de que, olha, pode ser que aconteça mais ou menos isso. Basicamente sim. Mas aqui o esforço maior foi tentar ver como é que a gente consegue agregar tudo, né? Como é que a gente consegue pegar essa nova teoria da complexidade e inserir ali. Uma coisa que eu não fiz, que agora eu tenho aqui. Esses modelinhos dinâmicos, tá? Vou até passar de novo, que é bonitinho, ó. Você tem essa estrutura aqui. Ele mexe sozinho. Que você pode inserir. Então, você pode dizer, olha, se eu tiver os agentes se comportando daquela maneira, eu inserir na estrutura de redes, qual que vai ser? Aí eu pego um coeficiente, tem uma coisa que a gente chama de limiar de percolação, que é se eu der um choque num nó, quantos nós ele precisa para espalhar para tudo. Então, assim, se eu contar uma fofoca para ti, para quantas pessoas você tem que ser fofoqueiro para que toda essa sala saiba? É isso que o limiar de percolação pega. Aí você, às vezes, pode pegar esse limiar de percolação e inserir num comportamento de agentes. Então, dada aquela relação entre as pessoas, como é que, eu sabendo disso, eu consigo inserir aqui num comportamento de corrupção, por exemplo? Então, você consegue ir brincando com os modelos. Tá? É modelo. Aí a ideia, então, futuro trabalho, seria conseguir fazer aquelas redes de uma maneira mais dinâmica e a gente conseguir ver uma interação. Porque não inserir conceito tempo. Não inserir. Todo mundo pode me bater, né? Na parte dessa análise, eu não tinha que usar a escala austríaca, porque realmente eu não inseri. Mas os trabalhos futuros são nessa linha. E aí eu... Pode. Você vai fazer alguma análise da estrutura dos nós, assim, para fazer uma clusterização, ou até para fazer novos nós? Eu já fiz isso. Então... Não, análise dinâmica seria fazer rede multinível. Eu tenho os diferentes níveis, que eu vou pegar tempo, e aí cada nível tem o seu próprio comportamento, mas um nível se comunica com o outro de que padrão. Então, eu vou conseguir calcular as perdas de aresta, os ganhos de arestas, os novos nós, os nós que sumiram. E aí eu consigo fazer análise de simulação. Por exemplo, se eu tirar essa conexão, dado o padrão passado. Assim, eu não estou fazendo previsão, eu estou dizendo possibilidades. Mas eu já fiz análise de estrutura, é tudo Power Law. Tá bem bonitinho dentro do... então eu deixo umas perguntas para vocês. Na verdade, eu não sei, é bom que o Barbieri está aí. E a minha tese teve selo Barbieri de qualidade, porque ele estava na minha banca. Então, o que seria uma pesquisa... O que seria uma pesquisa verdadeiramente austríaca? Isso pode ser chamado uma pesquisa verdadeiramente austríaca?
Tem gente que deve estar coçando a bunda aí, dizendo que não, né? Quais seriam os novos caminhos de pesquisa para a escola austríaca? E a última é como a gente pode proceder empiricamente e se isso realmente é uma questão. É uma questão? A escola austríaca precisa ir para análise empírica? Quais que seriam os futuros? E qual o ponto aí para a gente não se perder? Então, é um questionamento que eu estou fazendo para vocês. Eu tenho uma formação bem neoclássica, então a probabilidade de eu deitar na caminha do Procusto é alta. Obrigada, gente. Gente, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu vou começar falando aquela ideia que você falou de dar um choquinho no nó e ver como que se espalha, a gente podia testar aqui no Summer. A gente faz uma vez com o Rodrigo, a gente conta uma fofoca para ele e conta quantos segundos para todo mundo saber a fofoca. Depois a gente pode fazer. Mesma, depois a gente faz para outra pessoa. Eu trouxe e eu tenho o software aí, a gente pode fazer. Não precisa de WhatsApp para eles. Rolou ameaça, hein? Ao vivo. Mariana, obrigado pela palestra, foi sensacional. E, assim, eu não sou economista, a gente conversou ontem já, e muitos dos conceitos eu preciso estudar um pouco mais para poder compreender, mas achei a tua palestra muito clara e foi realmente, acho que foi sensacional. Só que eu queria conversar com você sobre esse modelo, porque eu queria saber se a gente não consegue, às vezes, tentar utilizá-lo para medir como a regulação regulação da CVM sobre mercado de capitais influencia nesse super investimento do Estado nas empresas. Porque o Roberto Campos já falava que você tem sempre o Estado como seu sócio, e isso mostra que de fato tem. Eu que estudo mercado de capitais e regulação não conseguia ter essa visão, apesar de ter esse hint, sabe? Queria saber se não teria como você buscar desenvolver isso, se a gente não consegue fazer uma plataforma para dar uma olhada nisso, e se você acha que é possível, às vezes, até a gente oferir alguma coisa disso no tempo, apesar de você não ter colocado isso na tua pesquisa agora. O que dá para fazer é fazer análise da estrutura no tempo e tentar ver, olha, nesse ano teve esse tipo de regulação, como é que está o comportamento depois? Né? A gente dá para fazer isso, mas aí é uma questão muito intuitiva, porque a questão de você trabalhar com redes é que a única coisa que você define é quem são os seus agentes e qual a relação. O resto que você tirar dali, você tira estatística, você vai saber algumas coisas, mas você precisa da teoria, você precisa da parte intuitiva para fazer. Então, não é uma análise sozinha, né? Você não roda o modelo e tem os parâmetros bem definidos e consegue ver a análise exata da relação. Uma coisa que a gente conseguiu ver é que os trabalhos mais antigos, eles falavam que o método mais eficaz para você separar propriedade e controle, você conseguir burlar a questão do controle no Brasil, era usar a dualidade das ações. Então, você consegue ter controle de uma empresa com 16,67%, porque você tem uma regra ali de ações ordinárias e preferenciais, então você conseguiria ter. Então, as empresas trabalhavam com essa estratégia, os acionistas trabalhavam com essa estratégia. Então, você não precisava ter mais de 16% de ações ordinárias. Se você tivesse 16%, já seria o controlador. Com as novas sinalizações do novo mercado, você tem, basicamente, que você quer acabar com as ações preferenciais, né? No longo prazo, é isso que o pessoal quer. Antecipadamente, o mercado já está mudando e já não está mais usando essa estratégia de ações preferenciais e ordinárias, né, da dualidade, já está de diferenciação de ações, está usando pirâmide. Então, já é uma sinalização de que, olha, com a B3 sinalizando o que ela quer fazer no longo prazo, os agentes já estão mudando os padrões de controle. Então, você consegue ter esse tipo de intuição dentro da estrutura. Qual seria o caminho de pesquisa mais empírica na escola austríaca? Talvez a gente olhar um pouco para redes neurais, deep dreaming. Tá junto, né? Sim, justamente. Talvez não seja um caminho, porque antes talvez a gente não tivesse o ferramental necessário para poder simular o que seria a ação humana de forma autônoma. E hoje a gente tem com inteligência artificial. Você não acha que pode ser um caminho, alguma coisa assim? Eu acho que sim, só tem que ter cuidado com a análise, né?
Porque não dá para também achar que é uma verdade absoluta, que vai resolver todos os seus problemas. E tem algumas questões, né, que a gente estava... até uma vez eu falei com o Barbieri sobre isso, a questão de modelagem de agentes, né, como é que você insere a questão da subjetividade, né, na questão do modelo. Então, tem algumas limitações, é meio complicado, mas eu acho que é um caminho legal para você trabalhar. Assim. Bom, enfim, e dado como é a estrutura hoje de incentivos da CAPES, eu também reajo a incentivos, eu preciso publicar. Então, é uma área legal de pesquisa. Mariana, tudo bom? Te perguntar, quando você falou ali dos clusters, quando tem aquele do governo federal que tem 10% do capital, e aí eu imagino que você tenha considerado como a Previ, Banco do Brasil, entre outras empresas, não considerou? É muito maior se considerar né? Bom, porque Previ os não fundos de pensão são que, muito cabulosos, né? Então, tipo, mas é que Previ é privado, né? Por isso que eu ia te perguntar qual foi a metodologia, porque é metade do Banco do Brasil, metade dos funcionários, né? Então, tipo... O que acontece? União Federal é um NOLI. Só a União Federal tem 10,38%. Você está considerando a própria Secretaria da Fazenda mesmo, ali, o que eles têm em caixa. Só que eu não estou considerando, por exemplo, Eletrobras, Petrobras. São outros nós. Nossa. Por isso que eu falei que se você juntar tudo, é muito maior. Tá indignado. Chocado. É meio depressivo. Mariana, a minha pergunta é exatamente sobre essa questão dos nós. E isso me recordou muito um livro que eu li, aquele livro do Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazarin. Ele comenta muito bem sobre isso, inclusive está na nossa bibliografia. Fui eu que passei. Eu li. Aí nessa questão das privatizações, que realmente foi bem distorcido, como é que você vê, dentro da sua análise, essas novas ondas de privatizações que a gente espera e reza muito que ocorra? Vai rearranjar toda a estrutura de capital, né? A análise do Lazzarini é legal, só que, por exemplo, ele usa uma rede muito simples. Ele não bota pesos, ele não... Bom, é uma rede simples. A minha rede é um pouco mais... Bom, faz tempo que ele fez também, mas a minha rede é um pouco mais densa. E ele não usa só as empresas listadas, porque ele tinha vários bolsistas ligando para as empresas, falando quem são os seus acionistas. Então, ele conseguiu pegar grandes empresas do Brasil que não estavam listadas. O que é uma coisa que eu quero fazer, porque agora eu tenho um bolsista, eu vou botar os bolsistas a fazer isso. Então, você consegue fazer uma análise. Porque, assim, quando você faz análise do mercado de capitais do Brasil, é meio complicado, porque você é viesado para fundos de pensão, você é viesado para estatais, porque o mercado de capitais ele tá novo ainda no Brasil, no sentido de maturidade para as empresas. As empresas não abrem o capital tão fácil. Então, se eu conseguir pegar essas outras, eu consigo. Essa onda de privatização, não tem como saber, vai só mudar toda a estrutura do capital, né? Você vai ter novos acionistas, novas relações de força, novos big players. Então, se você analisar, por mais que seja uma mudança sinalizada, né, você vai mudar as expectativas dos agentes e vai ter recombinação do capital. Mas, assim, o que vai dar... Não, mas não tem, sei lá o que vai ser, né? Depende de como vai ser a privatização, vai ter muita agência reguladora ou não. Os incentivos têm que mudar também, porque dependendo, você não vai querer ser acionista de uma empresa que tem uma agência reguladora X. Então... Mariana, tem duas perguntas, mas são bastante simples. A primeira é que você falou logo no início, até termina com isso, falando que seria interessante avançar um pouco no programa de pesquisa dos austríacos sendo uma coisa mais empírica. Então, minha pergunta é se isso, eu não sei se você fez isso na sua tese, mas se isso envolveria a quantificação de variáveis e se isso não romperia um pouco com o subjetivismo da escola. Está tudo quanti, isso já está tudo quanti. As variáveis são quantificadas, é isso? É que assim, eu tenho os agentes, eu sei quantos % uma empresa tem ação de outra. Então, isso é um número, e quando eu tiro as estatísticas, eu tiro em números. Acontece que, às vezes, você não está analisando um número. Às vezes, você analisa só o ordenamento, você analisa algumas coisas que você não precisa ficar focado no... E eu não sei se fere, porque eu não estou tirando a subjetividade do cara que quis comprar a ação. Não sei se fere. Limita, mas não sei se fere. E a outra coisa mais simples, você comentou que a obra do Lachmann, eu não conheço nada do Lachmann, acho que nunca li nada propriamente dele, mas que a obra dele é dividida em duas partes. Eu não entendi muita diferença entre elas. Eu recomendo a leitura da dissertação do Barbieri.
Mas ele muda a dinâmica de trabalho dele, né? Ele muda algumas crenças dele. Que nem a gente tem Schumpeter 1, Schumpeter 2, que o pessoal analisa, com Lachmann aconteceu a mesma coisa. Mas aí depois a gente pode sentar e falar mais sobre isso, porque, na verdade, o que eu expliquei, ele vai mudar, né? Ele acreditava em algumas regularidades e na parte 2 não. Então, tem... Última pergunta. É um insight que eu tive durante a leitura, e o que me incentivou foi quando falou pra gente sair de estudar outras coisas. E pode ser que seja uma viagem, até confirmei com o Denis um pouco, porque envolve filosofia. É mais na parte da estrutura do capital, em como ele é definido através das suas relações, ou seja, no contexto que ele está, e por ele ser heterogêneo e ter um grau de complexidade maior. Me lembrou um pouco da ferramenta que o Hegel usa para explicar a realidade, que é a questão de tese, antítese e síntese. Por exemplo, até acho que o Denis ele consegue me auxiliar na exposição. Eu sei que eu não posso transformar água em carro, então eu sei que nesse caminho eu não posso seguir. E daí eu consigo me formar de uma maneira mais complexa. Eu sei que eu sou a Pietra quando eu não sou o Giuseppe, e a partir disso quando eu não sou tu também. Não sei se estou viajando muito ou se faz algum sentido. Tem um professor da USP, eu acho, se eu não me engano, é o Eleutério Prado, que ele faz análise de complexidade desse ponto de vista. E aí ele fala que a verdadeira análise de complexidade é essa. Mas ele é marxista. Tô zoando. Não, ele fala que, na verdade, toda essa outra análise de complexidade, essa que a gente está fazendo aqui, na verdade, é mecanicista e não resolve o problema da complexidade. Que a raiz do problema da complexidade está nessa questão mais dialética, digamos assim. Não, tem gente que pensa, né, nessa linha, assim. Eu confesso que eu não tenho capacidade neurológica de entender muito o argumento dele. Ele tem 3 livros, assim, eu te empresto porque não tem para vender, mas é antigo, que ele tenta argumentar nessa linha. Mas é interessante, mas tem partes que eu não entendo. Mas é porque eu sou bem burrinha para essa parte mais de filosofia, então complica. Obrigada, Mari. Obrigada, gente.